Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos começando nesta noite de quinta-feira mais uma transmissão do nosso culto de oração a Deus. E essa noite, de maneira muito especial, nós teremos um testemunho maravilhoso daquilo que Deus está fazendo. Deus continua agindo, Deus continua manifestando o seu poder nos nossos dias. Todos aqueles que buscam ao Senhor são tocados e ministrados pela sua presença. Nessa noite eu gostaria de te convidar a fechar os olhos e consagrar ao Senhor este momento de louvor, adoração e recebimento da palavra de Deus. Pai amado, nós consagramos a Ti este culto e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Ministra sobre as nossas vidas o seu poder, ministra sobre as nossas vidas a sua graça, enche-nos com teu Espírito Santo e que nós não venhamos perder nenhuma das bênçãos que o Senhor preparou e separou para as nossas vidas nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que eu e você possamos estar atentos à palavra de Deus. Que eu e você possamos cultuar ao Senhor nessa noite com reverência e que nós não venhamos perder nada. Deus tem algo para falar na minha vida, na sua vida, para a minha casa, para a sua casa, para as nossas famílias. E se eu e você tivermos o nosso coração aberto, Ele ministrará coisas poderosas em nome de Jesus. Se eu perder, te adoro. Se
Queridos e amados irmãos, a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor também se demonstra através da vida financeira, nos dízimos e nas ofertas. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este importante exercício da nossa vida cristã. Eu gostaria de te incentivar a permanecer fiel ao Senhor, para que através da sua vida financeira, da minha vida financeira, o Senhor possa fazer milagres, o Senhor possa transformar vidas. Eu e você podemos, nesse tempo de quarentena, ainda continuar fazendo transferências ou depósitos bancários na conta da Igreja Metodista no Banco do Brasil. Nós deixaremos aqui os dados para que os irmãos possam anotar e que através da minha vida, através da sua vida, o Senhor possa manifestar graça, poder, unção, impactar outras vidas. Vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, neste momento nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagramos também ao Senhor a nossa vida financeira e te pedimos, Deus, ministra sobre nós a sua graça, ministra sobre nós a sua bênção, o seu sustento, a sua provisão, o seu amor, para que possamos cada vez mais cumprir a missão que o Senhor tem nos dado de pregar o Evangelho com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, inclusive a vida financeira. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, paz do Senhor. Eu me chamo Daniele, moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E eu sou prima da Aninha e da Débora, e hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho do cuidado do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Bem, no dia 26 de abril, meu esposo foi tirar o serviço dele e quando ele chegou lá ele estava com muita febre. Ele foi na base, lá na policlínica, examinaram ele, deram 15 dias para ele ficar em casa. Ele voltou e desde então não houve melhora, né, no quadro dele. Ele começou a ter uma febre assim, muito forte, muitas dores no corpo. Ficou segunda, terça, quarta-feira, eu comecei a me preocupar com isso, que eu pensei que fosse simplesmente uma gripe. Aí liguei para uma enfermeira amiga nossa da minha igreja, né? E ela me orientou a fazer o teste do Covid nele. Quando foi na quinta-feira, nós fizemos pela manhã no laboratório, em um dos laboratórios que ela trabalha, né, que ela indica. E nós fomos fazer o teste. Quando chegou, fomos fazer de manhã e o resultado saía só 4 horas da tarde. Mas aí quando foi umas 2 horas, eu entrei no site e vi que tinha dado negativo. Foi assim um alívio, né, para os nossos corações, mas eu ainda estava muito preocupada com ele, porque ele não é de reclamar de nada e nem de ficar deitado, e o Cabral só queria ficar muito deitado, sem querer comer. Quando foi na sexta-feira, ele amanheceu assim, piorzinho, e eu queria levar ele para um hospital que tem aqui em Cabo Frio, né, que é 20 minutos da minha casa, mas ele não quis ir. Mediante essa situação toda também, né, do coronavírus, e a gente tinha perdido um amigo nosso também em janeiro, lá nesse hospital, e a gente ficou assim, um pouco abalado. Quando foi, ele falou, não, minha filha, se eu não melhorar amanhã, que seria na sexta-feira no feriado, a gente vai lá pro Marcílio Dias. Marcílio Dias é um hospital da Marinha, que tem lá no Rio de Janeiro, então é mais ou menos 2h30 da minha casa para lá. E como ele não conseguiu dormir à noite, né, de quinta para sexta, nós, sexta-feira pela manhã, nós fomos ao Marcílio Dias. Chegando lá no Marcílio Dias, né, na emergência, estava tudo muito modificado, tinha umas triagens, umas tendas, né, por conta da triagem do Covid. E indicaram a gente para ir para outro setor, eu fui com ele ainda um pouco debilitado, não deixaram eu entrar.
e o médico examinou ele lá e disse que era pneumonia. Passou as medicações, né, deu a receita, nós saímos de lá, era mais ou menos 1 hora, e viemos para São Pedro, voltamos para São Pedro. Passei na farmácia, comprei a medicação para ele, cheguei em casa, né, ele comeu alguma coisa, eu dei o remédio, mas assim, a gente não via melhora. Quando foi no sábado, dia 2, ele acordou assim meio molinho ainda. Quando foi à tarde, eu olhei para ele só deitado no sofá, ele pálido, e ele falou: minha filha, me leva pro Santa Isabel, que é esse hospital em Cabo Frio. Eu já sabia que ele não estava bem, porque para pedir para ir ao hospital, e nós fomos para lá, e o Cabral assim muito gelado, né, já estava faltando assim o ar. Foi uma situação assim muito rápida, porque desde então ele estava com muita febre e dor no corpo. E quando foi de sexta para sábado, ele começou a sentir falta de ar. Quando eu levei ele para o Santa Isabel, e geralmente lá na emergência tem muita gente, né? Por ser um hospital particular, é bom, né? Referência aqui de Cabo Frio. E não tinha ninguém na emergência. Eu achei estranho, né? Falei: Senhor, tu já tá agindo assim na nossa vida. Tanto que o Cabral entrou direto, né? Medira a saturação dele estava baixa, ele já foi direto pro oxigênio, e eu fiquei para preencher a documentação para fazer a consulta. Eu pensava que era uma consulta, né? Só. Aí o médico examinou ele, veio falar comigo, né? Que eu já tinha terminado de assinar lá os papéis. Aí falou que ele examinou ele e ele tinha ido para fazer uma tomografia. A tomografia demorava mais ou menos de 40 a 1 hora o resultado para ficar pronto. Se eu morava ali em Cabo Frio, eu falei: não. Ele falou: então a senhora vai para sua casa, pega umas roupas, uns materiais de higiene pessoal para ele, que eu vou internar. Ai, o chão da gente some, né? Porque eu tinha deixado as crianças em casa e tinha ido sozinha com ele, né? Levar. Mas eu já comecei a chorar ali na hora. Mas eu fiz o que o médico me orientou. Vim embora, vim para São Pedro, peguei, organizei as coisas para ele, avisei as crianças, né? E voltei pro hospital. Quando eu cheguei lá, já tinha saído o resultado da tomografia. E o médico me informou que a situação dele não era boa. Ele estava com cerca de 60% do pulmão dele tomado já, e que ele ia direto para UTI. Aí a gente se sente assim tão incapaz, sabe, irmãos? A gente não tem para quem recorrer aqui na terra. Eu só falava: Senhor, cuida do meu marido. E a enfermeira me viu chorando, né, na porta do hospital, e ela falou assim: olha, eu vou deixar você ir lá ver ele rapidinho, entregar a bolsa pra ele e ver ele rapidinho, mas num aquário, porque ele ficou tipo numas salas assim, em setores, né? E era uma parede assim de vidro. E eu fui, entrei e dei um beijinho nele, ele ficou preocupado, assim, aí eu falei: não trouxe suas coisas, você vai ficar aqui, mas vai ficar tudo bem. Aí ele mandou eu sair, né, lá do aquário, depois a enfermeira veio e pediu pra eu sair. E eu não vi mais ele depois dali, né? Do período de internação. Ele foi pro CTI naquela mesma tarde pra noite. E começou a nossa incomunicação, né? Um período, assim, de angústia, assim, muito grande, que eu não desejo a ninguém. No domingo, eu fui ao hospital porque uma moça que me viu chorando assim na porta falou que o médico dava informação para quem ia lá, né? Algum familiar que ia lá. Aí eu fui no domingo. Quando eu cheguei lá, falaram que não tinha como me dar informação nenhuma, que era só por telefone. O médico veio, que eu tava chorando, que tava muito nervosa. Ele veio e me orientou a ficar em casa com as crianças, porque a gente teve contato com ele, mas eu falei, o teste da Covid dele deu negativo. Ele falou assim: não, a gente vai repetir o teste, já fizemos o exame hoje, tiramos a amostra do sangue dele hoje e nós vamos repetir o teste. E, assim, para a segurança da senhora e das crianças, é bom que fiquem em isolamento, em casa, direitinho. Pelo menos de 15 a 20 dias em casa. Se sentir alguma coisa, vocês voltem aqui ao hospital. Falei: tá bom.
deixei meu contato lá, o telefone da minha casa, meu celular, para os médicos da UTI entrarem em contato comigo. E começou assim, né, a luta e a angústia que eu digo, por quê? Porque quando você fala com a pessoa, você sente, né, que se a pessoa tá bem, você vê pela voz, você conhece a pessoa, né? E eu e o Cabral, mesmo ele trabalhando longe, a gente se fala muito pelo telefone. A gente tá o tempo todo se falando. E esse período de não falar foi muito difícil. Aí o médico não tinha hora para ligar. Tinha dia que ligava 10 horas da manhã, tinha dia que ligava 10 horas da noite. E esse período todo sem notícia é muito angustiante. E eles ligam e eles falavam assim: ah, ele tá estável. Ó, a saturação dele não aumentou, não diminuiu. Não dizia assim nada concreto, eu queria saber se ele estava bem, né? Como é que ele estava reagindo. Eu perguntava se estava se alimentando, se não estava. E eles não informavam direito isso. Mas foi assim, períodos assim muito difíceis, eu com as crianças aqui em casa, em isolamento também, né? Mas eu pensava assim: Senhor, se eu tô aqui bem com as crianças, tá sendo difícil, imagine para ele lá, né? Sem saber se a gente tá bem, sem ter notícias também. Mas em tudo o Senhor, eu vejo o cuidado do Senhor. Primeiro, o cuidado do Senhor foi ele não ter ficado no Marcílio Dias, né? Ter ficado aqui mais perto de casa, né? Porque precisando de alguma coisa assim, tinha como o hospital me ligar e eu ir lá levar, como aconteceu, né? E o outro cuidado do Senhor, que como eu sou professora aqui em São Pedro, cidade pequena, notícias se espalham, e uma prima de uma professora lá da escola trabalha no CTI desse hospital, e foi a que ficou dando recadinhos, né, meus pra ele, dele pra mim, porque lá no CTI é isolamento assim total, não tem como entrar nada, não tem como mandar o celular, só mesmo os funcionários. E ele perguntava se a gente estava bem, se estava precisando de alguma coisa. Eu sempre respondia para ela, né, dar o recadinho para ele, perguntava como é que ele estava. E ele se internou no sábado, quando foi de terça para quarta, eu lembro. Quando foi de terça para quarta, o Senhor me levantou à noite, assim, me incomodando para orar. E eu impus minhas mãos, assim, em direção do hospital, né? Não sabia mais ou menos, mas eu falei: Senhor, eu acho que o hospital é para lá. E impus minhas mãos e ali o Senhor falou, assim, fortemente comigo. Vinha um sentimento, assim, de que eu ia perder meu marido. E eu falei, assim, pro Senhor, falei: Senhor, não leve ele agora. Assim, eu não sei a tua vontade, os planos que tu tem pra minha família, mas assim, não leva ele agora não, deixa ele um pouquinho mais, né, com a gente. E naquela noite foi tremendo, assim, quando eu vi, eu louvava, eu falava com o Senhor, eu pedia a misericórdia de Deus na minha vida, na vida da minha família. E quando eu vi, tava amanhecendo, já, né, que eu consegui, o corpo não aguenta, porque você quer dormir, você quer descansar e você não consegue. E eu pedi: Senhor, me fortalece, Senhor, deixa eu comer um pouquinho, né? Me ajuda a comer, porque é uma coisa assim, um sentimento horrível, a comida não desce, né? Algo assim, tremendo. E eu sempre pedia assim ao Senhor, quando eu pedia assim ao Senhor, eu conseguia comer um pouquinho, eu conseguia dormir um pouco. E depois, assim, que a angústia, assim, foi apertando. Eu conheci essa professora, né, ela falou que a prima dela trabalhava lá, que dos recadinhos, então foi mais ou menos assim, de quarta para quinta, eu acho. E foi assim um refrigério, né, quando você não tá aguentando mais, o Senhor te conhece, né, sabe o seu limite, e Ele mandou esse presente pra mim, que era saber notícia assim dele através dessa enfermeira. Porque os médicos eram muito, assim, muito taxativos, né, eu acho assim também, na correria do dia a dia, né, eles têm dando muito trabalho, muito exaustivo pra eles, não tem aquele carinho assim tão grande, né, pra falar. E naquela semana era meu aniversário, eu falava: ai, Senhor, eu queria tanto falar com ele, né, na sexta-feira, mas aprovou o Senhor não deixar, né, não tinha como mesmo. Ele mandou escrever um recadinho lá, né, de bobeira, mandou ela levou pra fora, né, e depois ela tirou uma foto, porque não pode sair de nada lá de dentro, né, do CTI. Tirou uma foto, mandou pra mim, né, e aquilo foi um presente do Senhor pra minha vida.
quando foi no domingo, no Dia das Mães. Mas antes a minha tia mandou um link para mim de um louvor, Sossega. E esse louvor parece que resumia assim tudo que eu tava sentindo. E eu fiquei louvando o tempo todo ele, né? Minha voz não é muito boa, mas o Senhor recebe o louvor do nosso coração. E eu lavando louça, né? E agitando as coisas assim. E louvando ele. E aí minha filha falou assim: mãe, vamos gravar no Dia das Mães. Eu falei: filha, eu não quero não, vamos gravar. E gravou eu, o Gui e Elisa, né, esse louvor Sossega. E foi tremendo, assim, Deus trabalhou assim, deu um conforto, como se fosse um bálsamo, assim. Porque, irmãos, na hora que tá tudo bem você louvar ao Senhor, né, sua família tá bem, tá tudo correndo bem, e você louvar ao Senhor, né, dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu confio em ti, é muito fácil. Mas quando você não vê uma saída, uma solução, e você louvar, você confiar no Senhor e você dizer assim: vai ficar tudo bem, né, o Senhor? Acreditar que o Senhor vai fazer o melhor para sua vida, para a vida da sua família. E foi isso que a mensagem que esse louvor trouxe, né, para mim, para minha família, isso, que ia ficar tudo bem. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar pertinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. E aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque o seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. E foram passando os dias, né, uma semana, 15 dias ele no hospital. Quando deu 16 dias que ele estava no CTI, ligaram aqui para casa dizendo que ele tinha saído do CTI. Isso para nós assim foi uma alegria assim muito grande, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá. Então para mim sair do CTI era uma notícia boa, né? Sair do CTI, ele foi pro isolamento, a gente não podia se falar ainda, mas o médico tinha maior contato comigo, né, via WhatsApp. Eu mandava recado para ele, ele me respondia se estava se alimentando bem, como é que estava a saturação, enfim. Então melhorou um pouquinho assim para mim nesse sentido, né? E a gente foi caminhando. E assim,
tantas coisas aconteceram, em cada dia teve algo especial, sabe? Que se eu falasse, eu ia ficar o dia todo aqui falando. Um dia que me chamou muita atenção foi no dia do meu aniversário, né? Que eu falei com o Senhor, assim, eu queria tanto um presente assim dele, né? Veio esse recadinho dele. E as meninas da escola também fizeram uma cesta pra mim, né? Outra trouxe um almoço, a esposa do meu pastor fez um bolo. Eu digo assim, não pela comida, né? Eu digo assim, pelo carinho, né? Por lembrar de você. Meu pastor também, né? O pastor Lúcio me deu um apoio assim, muito grande aqui, que ele é todo grandão assim, ele é todo escandaloso. Às vezes ele ligava já cantando louvor, no momento assim que eu tava triste, isso assim me alegrava. Meu pastor e amigo, né, do Rio de Janeiro também, pastor Rogério, também me ajudou muito assim espiritualmente. Quantas vezes liguei para ele, chorando à noite, né, perguntando se o Senhor tinha falado com ele alguma coisa. E ali uma palavra de conforto, de carinho. E isso assim te ajudava, me fortalecia, né, na fé. E quando foi no dia 22 de maio, ligaram do hospital dizendo que ele teve alta, né? Mas antes disso, né, de ligar, quando ele estava nesse semi-intensivo, ele fez amizade com um enfermeiro que se contaminou lá também e estava com a Covid, né, no mesmo setor que ele. E esse enfermeiro, por trabalhar lá, ele estava com o celular. E ele pegou o celular desse rapaz, né, e mandava recadinhos, assim, áudios para mim. Acho que foi no dia 19 ou no dia 20 que começou, né? Assim, a gente não se falava, mas ele mandava recadinho. E isso também foi um cuidado do Senhor para mim, creio, né? Eu, nesse sentido. E quando foi no dia 22, né? Ele ligou dizendo que teve alta e eu fui buscá-lo. Quando eu cheguei lá, sinceramente, assim, fiquei muito assustada. Ele, nessas 3 semanas, ele tinha perdido 12 quilos. E, assim, falando muito baixinho, andando muito devagar, não conseguia respirar direito. E eu pensei, né? Eu falei, Senhor, por que liberaram ele? Eu pedi pra liberar, mas por que liberaram ele? Ele ainda tá precisando, assim, de cuidados, né? Eu não sei se eu ia saber cuidar. E eu trouxe ele pra casa e fui na farmácia pra comprar as medicações, né, dele, e ali eu chorei muito, assim, dentro do carro, sozinha, e falando, Senhor, me ajuda, assim, porque é uma nova fase, uma nova etapa, e eu não sei se eu vou saber lidar com isso, né, muito difícil. Pra quem conhece, assim, o Cabral brinca, Cabral fala alto, Cabral se aborrece, às vezes, assim, com coisas bobas em casa, e no mesmo momento que se aborrece, a gente tá rindo, e ele muito parado, assim, ele parava assim em casa, sabe? Olhava pro nada, meu filho tá tudo bem, né? Ele não conseguia falar direito, se eu ficasse assim longe, né? Minha casa é em cima e embaixo, se eu ficasse em cima, ele não conseguia, não tinha forças pra me chamar, né? Tinha que pedir pra gritar, pra falar comigo. E eu comecei a chorar muito dentro do carro, né? Ali em frente àquela farmácia, e eu liguei pra minha mãe falou assim, minha filha, tenha calma, é assim mesmo, né? Essa doença, assim, é muito difícil. Você marca dia de hoje, uma semana, você vai ver como vai estar melhor, né? Me ensinando a fazer umas coisas assim que... papinha, canja, né? E eu comecei a fazer assim pra ele. E realmente, assim, uma semana, meu esposo, assim, tava bem melhor recuperado. A fisioterapeuta respiratória lá também do hospital passou uns exercícios pra fazer em casa. E esses exercícios, assim, ajudaram muito ele, né? Porque quando a pessoa tem Covid, no estágio que ele ficou, né? Foi 60% do pulmão dele foi tomado, ele parece que desaprende a respirar. Então, esses exercícios ajudavam, né? Auxiliavam ele na respiração. E foi muito bom para ele. E, contudo, irmãos, assim, eu glorifico ao nome do Senhor. E uma semana depois, né, de meu esposo já em casa, já foi assim, cada dia era uma melhora, né, ele já conseguia ir ao banheiro sozinho, né, sem minha ajuda, para tomar banho, ou para botar uma comida, para pegar um copo de água, essas coisas assim que ele não conseguia fazer, né, e ele já foi conseguindo assim aos pouquinhos. E o meu coração, assim, é muito grato ao Senhor, né, por esse livramento que ele deu a ele, por ele ter cuidado da minha família enquanto ele estava lá, né? Meus filhos e eu, nós não tivemos nada, né? Graças a Deus.
cada carinho, assim, cada cuidado de um irmão, de uma irmã, né? Numa palavra, numa oração, no mimo para mim, trazendo aqui em casa. E aprove ao Senhor, né? Restituir minha família, tá todo mundo junto de novo. E isso é motivo, assim, de agradecimento, né? Só agradecer ao Senhor por tudo. E a gente aprender mais a valorizar, né? Esse Deus tão lindo, né? Que nós servimos. Aprender a valorizar mais o fôlego da vida, né? Você acordar respirando, né? Isso é dádiva do Senhor, bênção do Senhor. Então, assim, que vocês possam aplicar melhor essa palavra no coração de vocês, tá? Que vocês possam estar sempre firmes no Senhor, orando mais, lendo a palavra, se consagrando, estando assim mais pertinho do Senhor, né? Porque não há outro lugar melhor do que estar pertinho do Pai, né? Junto desse Deus maravilhoso, tá bom? Fiquem na paz, eu agradeço a minha oportunidade e um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo a todos, né? Meu nome é Charles Cabral, eu sou esposo da prima da Débora, né? da Daniele. Todos me chamam de Cabral, né? Pelo sobrenome, fica até bem mais simples. E o intuito aqui de eu estar passando esse vídeo para os irmãos, para a igreja aí da comunidade da Débora, né? É para agradecer pelas orações dos irmãos. Agradecer aí por este combate espiritual que os irmãos travaram a favor da minha vida, pois eu tive ali na UTI, fui vítima aí do coronavírus de uma forma assim muito grave, fui muito infectado. A doença chegou a mim de uma forma assim muito grave. Passei 2 semanas ali na UTI. E o interessante, meus amados, que eu ali naquele lugar, eu senti as orações dos irmãos. Então o intuito é justamente esse, agradecer à igreja e à comunidade da irmã Débora por estas orações, por este combate que os irmãos fizeram em favor da minha vida. E assim, para não ficar só nas nossas palavras, eu gostaria de comunicar aqui com os irmãos um texto da palavra de Deus, né, que falou muito ao meu coração naquele momento, naquelas semanas que eu estive ali no hospital, na UTI, e eu tenho certeza que vai falar também aos corações dos irmãos. Fica aqui em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém, amados? Eu vou explicar porque eu escolhi esse tema para dar o meu testemunho, né? Porque a igreja de Deus, né? A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode perder a fé nunca. Tem 2 formas de Deus operar. Ou Deus nos livra da fornalha, ou Deus, ele nos livra dentro da fornalha. Mesmo que ele permita que venhamos cair na fornalha, como foi o caso desses 3 jovens, né? Destes 3 homens de Deus, os irmãos conhecem a história, por causa da inveja dos caldeus,
que armaram uma armadilha, uma conspiração contra esses servos do Senhor. O rei Nabucodonosor ordenou que lançasse estes 3 jovens, estes 3 servos de Deus, na fornalha de fogo ardente, que aquecesse 7 vezes mais. E o que aconteceu, meus amados, que fala muito ao meu coração neste texto, que eles nunca perderam a fé em Deus. Explicaram, não agiram assim de uma forma rebelde, mas explicaram a Nabucodonosor que a adoração deles seria unicamente para o Deus verdadeiro, independente das consequências, ao ponto que Nabucodonosor mandou os lançar na fornalha de fogo ardente, porque não quiseram adorar aquela estátua que foi erguida. Mas o que nós queremos falar com isso, que o poder de Deus não foi diminuído. Mesmo ali naquela fornalha ardente, Deus os salvou, Deus os livrou daquela situação. Por isso que eu fiz questão de frisar bastante essa palavra, né? Que não houve lesão alguma neles. Amém? Então, da mesma forma, nós como igreja do Senhor não podemos perder a fé nunca. Deus não me livrou do coronavírus, do Covid-19, mas Deus esteve comigo todo momento naquela UTI, que eu posso transportar figuradamente, né, naquela fornalha, naquele deserto. Deus nunca me desamparou. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi as orações dos irmãos. A gente sente, amado, no fundo do coração, a gente sente a presença do Espírito Santo, o calor da oração da igreja. E esse é o motivo aqui que eu desejo no meu coração de agradecer a irmã Débora, de agradecer toda aí a sua comunidade, da sua congregação, a qual esteve orando por mim. Explicando aqui a situação, no dia 27 de abril, eu já comecei a sentir os sintomas do coronavírus, falta de paladar, febre muito alta. E no 3º dia, depois que eu senti esses sintomas, procurei um laboratório para fazer o teste. E no laboratório o teste deu negativo. Foi algo assim também que me confundiu muito, porque deu negativo, eu relaxei um pouco, não procurei mais auxílio médico. Só que já no dia seguinte a situação começou a agravar. Comecei já a sentir um pouco de falta de ar, que é a situação assim mais grave da doença. E procurei o hospital aqui na cidade onde eu moro, em Cabo Frio. E quando procurei o hospital, a situação assim já estava bastante agravada. Os profissionais lá da saúde que fizeram aquela triagem, aquele pré-exame na minha pessoa, já se preocuparam muito. Eu lembro que uma daquelas lá até falou da seguinte forma: enquanto nós vamos pedir autorização aqui ao plano de saúde, coloca ele na enfermaria, coloca ele no oxigênio, porque a situação já estava muito avançada, muito grave. E ali começou, né, a minha grande luta. Fui para aquela enfermaria, recebemos a autorização do plano para internação. E no mesmo dia o médico já explicou à minha esposa, a Daniele, que eu iria ter que ser transferido para a UTI. Ela ficou muito nervosa, né, mas ele falou que no momento ainda não iria entubar, mas que a situação estava muito preocupante, que eu tinha que ser transferido para a UTI. E comecei ali, acho que passei, se não me falha a memória, mais de 2 semanas no leito da UTI. Lembro que os dias iniciais foram, os 3 primeiros dias, né, foram os mais difíceis assim da minha vida, né, da minha enfermidade, porque eu senti uma agonia terrível, mas depois que eu fui transferido para a UTI, aquela falta de ar, que era apenas pouca, né, uma pouca falta de ar que eu estava sentindo, se agravou muito.
eu comecei assim, não conseguia respirar, fazia um esforço muito grande e não conseguia ter retorno da respiração. Me colocaram lá na máscara de oxigênio. E antes, que eu esqueci, os médicos eles pediram a tomografia do pulmão. 2 médicos que estavam lá de plantão. Fizemos a tomografia do pulmão. E quando eles retornaram assim muito preocupados. Eu notava assim que falavam um com o outro de uma forma assim muito preocupante. E teve um que retornou até a mim e falou da seguinte forma: você está numa situação muito crítica, né? O vírus ele tomou uma proporção muito grande nos teus pulmões, né? E a situação está muito grave, sabe? Então, amados, eu tenho certeza ali que aqueles médicos, eles próprios mesmo, não tinham esperança nenhuma que eu escapasse daquela doença, né? Depois de um pouco mais, depois de algumas horas, ele retornou, que estava de plantão, a mim, e perguntou se eu estava conseguindo respirar, se tinha algum avanço, aquele aparelho de oxigênio que eles tinham colocado em mim. E eu fui sincero, estava ainda na mesma situação, não estava conseguindo respirar. E ele bateu assim no meu ombro, como quem diz assim, perdeu, para a medicina não dá mais. E eu tenho certeza, amados, assim, a gente nota, pela forma em que eles conversaram, aqueles médicos falaram: esse aí vai ser óbito. O vírus tomou os pulmões de uma forma, assim, de uma proporção muito grande. Eu notava eles conversando uns com os outros. Mas o que acontece, amados? Como nós falamos ainda há pouco na palavra, Deus não nos desampara nunca. Tive a primeira noite, assim, muito difícil. Da segunda para terceira, do segundo para o terceiro dia, se não me falha a memória, o ar faltou muito, estava numa agonia muito terrível, mano. Nós não conseguimos assim, em saúde, imaginar o que é você puxar o ar, você tentar respirar e não conseguir. Muito difícil da segunda para a terceira noite. Confesso aos irmãos que eu desejei até a morte, pedi a Deus assim para me levar, de tão grande que era o sofrimento. Mas, amados, eu até me lembrei da palavra que está aqui em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Interessante que eu me lembrei desta palavra, porque a gente, com a nossa saúde, a gente bem, nada é pior na nossa imaginação do que a morte. Mas essa doença foi grave, foi tão grave, o sofrimento foi tão terrível, que eu cheguei até a pedir a Deus para me levar, pedir a Deus para morrer daquela segunda para a terceira noite. E eu lembro, amados, que eu desisti, tirei a máscara lá de oxigênio, perdi todas as forças. Mas para minha surpresa, no terceiro dia de manhã, eu acordei vivo, depois de ter desistido, depois daquela grande agonia, eu percebi, voltei a mim, percebi ali que estava vivo, e naquele terceiro dia veio um sentimento muito no meu coração. De repente, não é a vontade de Deus que eu morra, Deus não vai me levar nesse momento. E aí voltou novamente a força para lutar, para orar, para se sentir, para permanecer vivo. Eu botei a máscara de volta, comecei a me esforçar para permanecer vivo durante toda aquela enfermidade. E isso foi apenas o terceiro dia, Ainda teria mais 2 semanas, que eu permaneci ali naquela UTI. E a quem eu posso passar, eu passo, amado, o seguinte pensamento: ninguém pode imaginar o que foi o coronavírus, a não ser os infectados gravemente e ao pessoal que tiveram contatos com eles, os médicos, os profissionais da saúde.
Isso é uma doença terrível. Eu até me lembro daquela palavra que está em Apocalipse, né, que demônios que vêm das profundezas da terra. Tenho, amados, a gente tem a nossa fé e observamos que tem um grande teor espiritual nesta doença, né? Porque é uma coisa terrível. Eu lembro que se formou um bolo de carne, tipo um câncer na minha garganta, do primeiro ao terceiro dia. De início eu pensei que era secreção, tentava expulsar para fora através da saliva e não conseguia, né? Até falei lá com as enfermeiras, com os médicos, não tem algo incomodando a minha garganta. E eu noto que uma conversou com a outra, né, a respeito do assunto de uma forma assim preocupante. E foi quando eu comecei a perceber que não era secreção e sim uma bola de carne, uma coisa assim terrível. O vírus tomou aquela área da garganta, tipo um câncer, né, que se formou uma bola de carne. E foi justamente naquele momento que eu não tive nenhuma esperança, que eu pedi a Deus assim para me levar, para morrer. Mas para minha surpresa, ao terceiro dia eu acordei vivo, senti as orações da igreja e senti o Espírito Santo falando comigo que essa doença não iria me destruir, amado. E foi onde que começou a força para continuar vivo, para continuar lutando. E o interessante é que Deus falou muito comigo naquela UTI, né? Falou muito comigo a respeito da igreja. A igreja que eu falo não é uma congregação local, mas a igreja de Deus na face da terra. Porque quando o inferno se levanta, como se levantou através dessa enfermidade, através desse vírus, é porque a igreja está esfriando, é porque a igreja não está cumprindo o seu papel. Amados, isso é uma mensagem que o próprio Espírito Santo ministrou na minha vida naquela UTI. Volto a dizer, não é para uma igreja local, mas Deus falou com a sua igreja na face da terra. Porque o que resiste, o que impede que os demônios se manifestem é o fervor da igreja, é a igreja cumprindo o seu papel, é a igreja orando, é a igreja se posicionando. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, principalmente, né, o pecado da humanidade que está de uma forma terrível, mas também porque a igreja esfriou, a igreja se embaraçou, a igreja precisa retornar ao seu posicionamento. Me fez lembrar aqui desta palavra, né, Apocalipse 3, versículo 14, sobre a situação da igreja ali em Laodiceia, quando a Bíblia fala da seguinte forma: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, amados, nos preocupa muito em sabermos que Deus está falando isso para uma igreja. Para uma igreja. Essa é a sétima igreja, a última igreja das 7 relatadas ali em Apocalipse da Ásia Menor. E o interessante é que muitos teólogos falam, né, que tem também um sentido profético. Se ela é a última igreja ali relatada em Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia Menor, ela estaria representando a igreja dos últimos dias. E como que ela estava? Não estava quente, estava morna, estava esfriando, estava afastada da missão, do que Deus realmente quer para a sua igreja. E isso o Espírito Santo trouxe para o meu coração, para passar para a sua igreja na face da terra. A igreja está embaraçada, a igreja está esfriando, a igreja está perdendo o foco, o objetivo, e precisa retornar. Precisa retornar a vigilância, precisa retornar o fervor, precisa retornar a oração.
porque o que resiste é a igreja de pé, a igreja no seu posicionamento. Então, se esses demônios, se esses ministros de Satanás se levantaram através dessa enfermidade, é porque a igreja não estava no seu posicionamento certo. Mas oramos a Deus, clamamos ao Senhor, que a noiva de Deus, na face dessa terra, ela volte ao posicionamento. Amados, depois das 2 semanas na UTI, eu fui transferido para a enfermaria, tive alta da UTI e fui para uma enfermaria chamada semi-intensiva. E ali também houve uma grande armadilha do demônio através da depressão e da angústia. Eu estava muito acostumado ali na UTI, apesar de ser uma UTI, mas o movimento de médicos, de enfermeiros era muito grande, também de bastante pacientes, muito movimentado, você nunca se sentia só. E quando eu fui transferido para essa enfermaria semi-intensiva, eu senti uma armadilha muito grande do inferno, através da depressão, da angústia. Me senti muito sozinho lá. E, amado, quando bateu a angústia, a depressão, o sistema nervoso começou também a alterar. Comecei a perder a respiração, comecei a perder já o batimento cardíaco, a saturação, tudo complica nessa hora. Então fiquei assim muito mal ainda naquela enfermaria semi-intensiva. E uma coisa que me chamou muita atenção, que mais uma vez eu vi o mover de Deus, eu vi Deus operar assim de uma forma tremenda, porque eu estava me sentindo ali muito só, uma angústia muito grande. Até conversei lá com a enfermeira que tinha os aparelhos de entubar as pessoas, e tudo aquilo ali trazia a memória, né? Todo o sofrimento, tudo que eu passei ali no início da UTI. Pedi a ela, solicitei que ela retirasse aquele material, mas mesmo assim, quando ela fechou a porta daquela enfermaria, bateu uma depressão, uma angústia muito grande, de uma forma assim que eu percebi assim, que não iria conseguir passar nenhuma noite ali. E como eu falei com os irmãos, né, com essa depressão, com essa angústia, altera o sistema nervoso, a pressão, o batimento cardíaco, a saturação também começou a cair, que é a respiração. E eu comecei a clamar a Deus. Interessante que eu orei a Deus por volta assim de 1 hora que eu tinha orado ao Senhor. Aquela porta se abriu, né? Chegou outro paciente, um senhor. Interessante que Deus, ele opera da forma que quer, né? Ele chegou assim de uma forma, né? Incomodando muitos enfermeiros. Toda hora ele chamava, toda hora ele pedia uma coisa, pedia para ir no banheiro, pedia para trocar o aparelho, e começou aquele movimento na UTI. E Deus, assim, através daquela situação, daquele movimento novamente de paciente, Deus começou a expulsar aquele demônio de depressão, aquele espírito de angústia daquele lugar, que eu creio que foi assim a última armadilha do inferno, dos demônios, para ceifar a minha vida, né? E Deus assim não permitiu, né? No outro dia também chegou outro paciente, assim, uma providência tremenda de Deus, que era um irmão nosso, era um crente, era um servo de Deus. E a gente começou a conversar sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. E Deus assim tomou aquele ambiente de uma forma que decisivamente expulsou aquele espírito de depressão, aquela angústia. E o Senhor ali começou a me dar vitória, já a preparar a minha alta. Eu lembro que a infecção ainda estava muito grande no pulmão. E eu conversando com esse irmão, né, que também estava lá internado, aconteceu assim uma coisa que me chamou muita atenção, né? A esposa dele levou um pouco d'água lá para uma determinada igreja, para os pastores orarem pelaquela água, para que ele bebesse, né?
E no momento que eu estava conversando lá com ele, ele já estava com posse dessa água. E tremendo, amados, ele falou para mim que o Espírito Santo incomodou tanto ele, que ele falou da seguinte forma, né? Olha, essa água que minha esposa levou lá para orar, para consagrar, Deus está falando que não é minha, mas providenciou para você. Amados, como nós temos um Deus presente, como nós temos um Deus vivo, um Deus assim que não perde o controle da situação nunca. E eu assim me senti muito incomodado, confesso, porque eu falei a bênção, né, que a esposa preparou para ele, ele estava ali transferindo para mim. E em algum momento assim eu resisti em aceitar, mas o Espírito Santo veio fortemente e falou ao meu coração: não limite o meu poder. Eu tenho bênção para você e tenho bênçãos para ele também. Não limite. Se assim eu determinei, assim faça, porque a porção dele não vai faltar. Amado, veio essa palavra muito forte no meu coração. Eu aceitei, né? Depois que Deus falou claramente comigo, tomei aquela água. E o interessante, né, que eu ainda depois das 2 semanas na UTI, eu passei mais de 1 semana neste isolamento. E nesse dia, acho que era o 3º dia de isolamento, que aconteceu isso, que eu tomei aquela água. E interessante, né, que à noite começou a sair pedaço de sangue assim no meu nariz. E eu observei, né, que Deus estava ali limpando o meu pulmão, né? A enfermeira até perguntou: você está sangrando pelo nariz? Eu falei: não, né? Mas quando vem a secreção, vem com um pedaço de sangue já seco, né? E ela também observou da mesma forma, né? Ou seja, a infecção, toda aquela contaminação que eu tive nos pulmões estava saindo, né? Deus estava limpando naquele momento, amados. E no dia 17 de maio, eu nunca esqueço, né? Até falo para Daniela e para minha esposa que vai ser o meu novo aniversário. Foi o dia assim que eu me senti mais firme, as forças retornaram, eu consegui ir ao banheiro sozinho, consegui tomar um banho sozinho e foi confirmado ali a cura naquele dia 17, né? Logo depois do dia 17, acho que 19 ou 18, se não me falha a memória, o médico me deu alta daquele lugar. Mas, amados, uma coisa que ficou muito em meu coração: como Deus operou desde que entrei naquele hospital até o momento que saí. Por isso que eu escolhi esta palavra. Deus permitiu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas em momento algum Deus os desamparou. Vocês observaram quando nós lemos, né? Que o rei ficou espantado porque lançou 3 homens e tinha ali o 4º homem. E aquele 4º homem, amado, segundo os teólogos, é justamente a representação de Deus. Aquele anjo ali representava o próprio Deus, que estava com ele de uma forma que nenhuma lesão alguma houve naqueles homens de Deus. Porque mesmo dentro da fornalha, Deus pode livrar. Mesmo dentro do deserto, mesmo na UTI, quando os médicos dizem não, como foi o meu caso, eu notei, falei logo no início lá quando eles estavam conversando, depois eles falaram comigo no isolamento, nós não tínhamos nenhuma esperança, falaram para a Daniela também por telefone, para a medicina, não dá mais, não tem jeito, mas a palavra final é do 4º homem, é do nosso Deus, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como ele livrou aqueles jovens, ele me livrou também naquela UTI, ele me deu esse grande livramento de morte, que eu quero aqui agradecer junto com os irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer à irmã Débora, quero agradecer aí a toda a comunidade que ela faz parte, a sua congregação que ela vai repassar aí para os irmãos. Eu senti muito forte as orações dos irmãos naquele lugar. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus continue abençoando a sua igreja na face dessa terra.
Um grande abraço, um beijão. Estou assim muito grato. Amém, amados. Amém. Queridos e amados irmãos, que palavra abençoada, que palavra abençoadora. Nesta noite, eu gostaria de convidar neste momento a fechar os seus olhos, para que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa fazer esta palavra não ser perdida, mas que ela venha germinar em nossos corações, florescer, criar raízes poderosas e frutificar para louvor e glória do nosso Deus. Paizinho querido, nessa noite, nós te louvamos e bendizemos por esta oportunidade preciosíssima que o Senhor nos deu de sermos edificados com um testemunho tão poderoso, pela sua ação tão maravilhosa na vida do pastor Cabral, da sua família. Te pedimos, ó Deus, que estas palavras possam florescer em nossas vidas e que nós possamos entender que o Senhor continua agindo, que nós possamos entender que a nossa confiança deve estar no Senhor, na sua obra, no seu sustento, no seu poder, que nós venhamos aprender, Deus, a confiar e a viver uma vida de fé no Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Deus amado, confirma esta palavra nos nossos corações, enche-nos com a sua presença e ministra a bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã que tem participado, que participou deste culto, que recebeu essa ministração. Que o seu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e amado irmão, você que talvez durante a ministração deste culto, em algum dos momentos, sentiu seu coração ser tocado pelo Espírito Santo, você que quer colocar a sua confiança em Jesus Cristo, nós queremos te conhecer. Nós deixaremos aqui um número de telefone para que você possa entrar em contato conosco e juntos vencermos. O Deus do pastor Cabral é o mesmo Deus que atua na minha vida e quer e pode e atua também na sua vida. Por isso, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus entrar, mande uma mensagem para nós e vamos juntos vencer as lutas, os desafios para louvor e glória do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, no nosso próximo domingo teremos a transmissão online da Santa Ceia do Senhor. Por isso, eu estou aqui para te relembrar, também continuaremos avisando durante a semana, para que cada irmão possa estar adquirindo o seu suco de uva, o seu pão, não importa o tipo de pão, não importa o suco de uva, mas vamos juntos participar deste momento, glorificando o nome do Senhor Jesus, valorizando e acolhendo a graça do sacrifício dele para com as nossas vidas. Fique na paz de Cristo, não se esqueça, próximo domingo nós teremos a ministração online da Santa Ceia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. De tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. Queridos e amados irmãos, a nossa oração é para que Deus, através de todos esses conteúdos que temos disponibilizado no Facebook, no YouTube, Ele venha ministrar algo poderoso sobre a sua vida. E se esse foi o caso, nós gostaríamos de pedir ajuda na divulgação da Igreja Metodista através das suas redes sociais. Vai lá, curte, compartilha a página do Facebook, se inscreva no canal da Igreja Metodista em Sumaré, no YouTube, compartilhe com seus amigos esses conteúdos para que possamos juntos continuar levando uma mensagem de fé, esperança, amor, vinda do Senhor para a vida de todos aqueles que buscam auxílio nesse Deus Todo-Poderoso. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor insondável e infinito de Cristo Jesus e a doce presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas,
sobre as nossas famílias e que possamos ser cada vez mais revigorados na força do poder do Senhor, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, que você possa ter um excelente final de semana, que você possa ser cheio do Espírito Santo e nunca se esqueça disso. Deus, ele pode sim te livrar da fornalha, mas o Senhor é poderoso também para te livrar na fornalha. Não se esqueça, confie no Senhor, nas promessas e no seu grande amor. Fique na paz de Cristo e até a nossa próxima transmissão.